Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com um resumo da obra Investigação sobre o Entendimento Humano, de David Hume. O poder do espírito se mostra precisamente na faculdade de compor, de transpor, de acrescentar ou diminuir as matérias que os sentidos ou as experiências nos trazem. Referências. Depois do insucesso do Tratado da Natureza Humana, 1739, Hume, 1711 a 1776, esforçou-se para remanejá-lo, a fim de expor suas teses de maneira mais clara e mais acessível. A investigação sobre o entendimento humano retoma o primeiro livro, Tratado da Natureza Humana, rejeitando a forma dogmática e sistemática de tratado, para adotar a de ensaio, que permite aliar as preocupações de fundamentação filosófica com o esforço de comunicação. Trata-se aqui de estudar o entendimento segundo o método experimental, que provou seu valor na física, para estabelecer a fonte e os limites do conhecimento humano, afirmando que o fundamento do nosso saber é a experiência e não a razão, e que o saber depende, em grande parte, da crença gerada pela imaginação e pelo hábito. A obra defende o empirismo cético, que coloca radicalmente em questão as pretensões da metafísica clássica. Saudado por Kant como o Newton do mundo moral, Hume exercerá grande influência sobre a filosofia moderna. Problemática. Hume pretende determinar aqui os poderes do entendimento e os seus limites, tratando de três problemas: de onde vêm nossas ideias, como se formam nossos conhecimentos e o que garante a sua validade. Depois do exame de materiais do espírito, Hume explica a maneira pela qual o espírito os transforma e fixa o critério que funda nosso conhecimento. Teses essenciais: a origem de nossas ideias, a experiência sensível. Analisando o conteúdo do nosso espírito para extrair dele os materiais elementares, Hume enumera duas categorias de percepção, que se diferenciam segundo seu grau de vivacidade. As percepções menos vivas ele chama de ideias, e as percepções mais vivas ele chama de impressões. Essas últimas vêm dos sentidos, sensações, ou da reflexão, sentimentos. Todas as ideias derivam das impressões, das quais são cópias ou imagens. Por conseguinte, elas têm por origem a experiência sensível, o papel da imaginação na formação das ideias. O espírito humano não é nada mais do que a coleção de ideias, copiadas das impressões. Essas ideias se formam, quer pela memória que reproduz as impressões conservadas em sua forma e sua ordem, ideias simples, quer pela imaginação, que reorganiza as impressões segundo certas regras, ideias complexas. E é justamente a associação de ideias simples que permite à imaginação inventar novas ideias, forjar ideias gerais e antecipar o futuro, obedecendo a três princípios: a semelhança, a contiguidade no tempo ou no espaço, e a relação de causa e efeito, a análise da relação de causalidade. A relação de causa e efeito, pela qual o espírito admite a existência de uma conexão necessária entre dois fenômenos e tira do presente conclusões sobre o futuro, é indemonstrável. Ela não pode ser fundada nem na observação dos fatos, que só fornece a ideia de uma conjunção constante, nem nos raciocínios a priori. De onde vem, então, o princípio de causalidade? Ele resulta do hábito. A associação repetida de dois fenômenos na experiência passada nos leva a esperar que o primeiro fenômeno sempre vem acompanhado do segundo. Portanto, a relação de causalidade não passa de uma crença. Ela não existe nos fatos, mas corresponde a uma tendência natural de nosso espírito. Sabem, existe apenas um fator constante, universal, e é a única verdade real: causalidade. Ação e reação, causa e efeito. Tudo começa com a escolha. Não, errado. A escolha é uma ilusão criada entre os que têm poder. Para o Hume, o fato de uma coisa acontecer muitas vezes não quer dizer que ela vai acontecer eternamente. Esse objeto a essa altura vai eternamente cair? Um dia, quem sabe, pode não cair.
Mas calma, o filósofo não duvida da lei da gravidade. Ele apenas diria que não temos condições de provar que essa lei será eterna. Você já se acostumou a ver esse fenômeno em toda a sua vida e por isso sempre espera que ele se repita. Para Hume, essa relação de causa e efeito está marcada no seu pensamento. É um hábito. Os limites do nosso conhecimento. À luz de sua análise da causalidade, Hume mostra que nosso conhecimento, quando ele tem por objeto as relações entre os fatos, isto é, ciência experimental, não tem fundamento objetivo e não pode ser certo. Se a experiência nos mostra alguma regularidade no curso da natureza, nada nos permite afirmar que existem leis que determinam o encadeamento necessário das causas e dos efeitos. Contra as ilusões da metafísica, que pretendem atingir essências da realidade graças ao poder da razão, é preciso, pois, apoiar-se na experiência, de onde procede todo o nosso conhecimento. Conceitos. Cético é aquele que coloca em questão a certeza de nosso saber, descobrindo a fragilidade das suas bases. Hume define sua filosofia como um cético moderado. Se é teoricamente útil mostrar que nossos conhecimentos não têm fundamento racional, não se trata de abandonar as crenças que são úteis à conduta de nossa vida. Impressões. Vivência imediata da consciência. A impressão é uma percepção primitiva, simples e única, que se imprime vivamente ao espírito como uma evidência. Afirmando que só existem nossas impressões, Hume rompe com o sentido tradicional da noção, impressão feita pelos objetos, sobre nosso espírito por intermédio de nossos sentidos, o que supunha a existência de uma realidade exterior. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!